Oi, 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 oi. Bem-vindo ao 7º dia da nossa leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Hoje nós vamos falar sobre boa sorte. Sobre sorte. Existe sorte, gente? É o que o livro está falando hoje. Sobre sorte, a boa deusa da sorte. A galera que já me segue aqui já é uma galera que está mais acostumada com isso, né? Porque a gente, quando você sabia que a gente contrata consultores só para dizer o que a gente está errado? E muitas pessoas elas têm um pouco essa dificuldade, né? De você apontar o erro, de você dizer o que pode ser melhorado, porque elas estão tão carentes que elas têm que ficar ouvindo o que elas estão fazendo de certo. Elas precisam da aprovação dos outros. Entendeu? Aí você vê pelos comentários às vezes. Então, uma pessoa que precisa o tempo todo, eu preciso de aprovação dos outros. Todo mundo precisa em um certo ponto, mas uma pessoa que precisa disso em tudo, o tempo todo, ela fica cega pelo seu próprio ego. Entendeu? E ela fica sendo levada pela opinião dos outros. Se as pessoas hoje falam bem de você, você se acha o melhor, o best of the world. Se as pessoas falarem mal, te criticarem, acaba o seu dia. Entendeu? Então, tomar cuidado com isso, né? Então, assim, quando você vai participar de uma live, pega aquilo, não precisa de pegar tudo, mas pega aquilo que você acha chave. Eu tenho que botar isso em prática. Pega algo para você colocar em prática. Tá? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração rápida aqui. Respira fundo aí. Sente você nesse momento. Faz um scanner aí em você. Como é que tá você? Como é que tá o seu corpo? Como é que você tá se sentindo? Relaxa tudo. Ó, respira fundo assim, ó, levanta o máximo o ombro e solta com tudo. Contrai. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem feito dessa semana uma semana incrível, uma semana maravilhosa. Abençoa, Pai, cada pessoa que vê esse conteúdo. Abre os corações de todas elas. Que fique a minha intenção positiva, que é ajudar de alguma forma. E que traga sabedoria para cada um. Encha o coração de sonhos, de desejos, mas também de atitude para poder realizá-los, de foco. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Amém. Vamos lá. Encontrando a deusa da boa sorte. Gente, vocês acreditam que existe sorte? Hoje a gente vai falar sobre um negócio que fala o livro, fala sobre boa sorte. Será que tem boa sorte? Será que não tem boa sorte? Vamos ver o que o livro fala. Hoje é o 7º dia. Os outros 6 dias estão salvos aqui no meu Instagram, se você quiser assistir. E tem uma novidade também. Eu vou começar a colocar no meu canal do YouTube. Na verdade, já tem uns 2 ou 3 dias que já estão prontos. E aí a gente vai colocar bonitinho lá, tá cortando algumas partes e tal, e vai subir pro meu canal do YouTube. Então você vai poder assistir mais rápido, né? A gente está cortando algumas partes que não são importantes, tá? Acredito que hoje eu já posto aqui nos stories para você poder me seguir lá no YouTube, né? Aí eu vou deixar lá todos eles, né? Encontrando a deusa da boa sorte. Vamos lá.
Se um homem tem sorte, não há como prever extensão possível de sua boa fortuna. Joguem-no no Eufrates e ele se salvará nado com uma pérola na mão. Ganhar na loteria acho que é sorte, a Cleonice colocou. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que é importante falar disso? Quanta gente aposta, por exemplo, na Mega Sena? Tem pessoas que elas acreditam que a única forma da vida delas mudar radicalmente é jogando. Você conhece pessoas assim? Toda semana joga? Minha avó morou 35 anos com um senhor, ele jogou todas as semanas, né? Ele ganhou uma vez na quina, na quadra. Aí eles foram lá, toda empolgada, achando que era um dinheirão danado, compraram uma televisão, não deu para pagar a televisão. Mas vamos lá. O desejo de sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há 4.000 anos na antiga Babilônia, quanto é atualmente no coração dos homens. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Só uma coisa para colocar aqui. Esse é um livro que ele é contado, ele foi escrito em 1900 e pouco, e ele é contado como se fosse lá na época da Babilônia. A Babilônia, inclusive, está até na Bíblia, né? Império Babilônico foi um império extremamente rico. Então, eu estou falando isso porque tem algumas pessoas aqui que eu sei que são muito religiosas. E quando ele fala deusa da boa sorte, deixa isso para lá, tá? É só um mero detalhe do livro. Porque ele trata como as pessoas pensavam naquela época da Babilônia. Deu para entender? Tá bom? O importante é o conteúdo. No final das contas, vale muito sempre a pena, tá bom? Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Ou seja, ele coloca a sorte como uma deusa, com D minúsculo, né? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens argustos e entusiasmados pensadores, o que explica porque a velha cidade tornou-se mais rica e mais poderosa de seu tempo. Uma coisa que era normal naquela época, na Babilônia, na Grécia também aconteceu muito isso, eram muito comuns discussões sobre as coisas, tá? Existia inclusive um lugar chamado Templo do Saber. Nesse Templo do Saber, ali dentro, todos os homens eram iguais. Podia ser um escravo dando opinião, ou podia ser o homem mais rico, como o caso do Arcade, que a gente já contou nos outros dias. Tá? Inclusive, se você não viu os outros dias, pelo menos assista os 2 últimos dias, que eu falei sobre as 7 formas... cadê? Deixa eu ler o título exatamente do jeito que está. Primeira, 7 soluções para a falta de dinheiro. Os últimos 2 dias. Ontem eu falei de 5 e na sexta-feira eu falei das 2 primeiras. Tá tudo salvo aqui no meu feed, aqui no Instagram. Quem não me segue ainda, clica lá em cima onde está escrito dia 7, que está aqui ao vivo, e aperta ali e já clica em seguir, que eu já falo o seu nome aqui. E se você não está no grupo do WhatsApp, na hora que terminar a live, você vai lá no meu perfil aqui do Instagram, tem um link na bio lá, você clica lá, você vai cair dentro do grupo do WhatsApp. Lá eu libero também o e-book do livro, tá? Ontem teve bastante gente que entrou lá no grupo, então seja bem-vindo quem tá lá, quem chegou no grupo. Então tinha esse tal de Templo do Saber. E o Arcade, que é o homem mais rico era o homem mais rico da Babilônia, ele estava sempre lá também. E ele entrou numa sala, tinha umas 80 pessoas. E aí ele falou, e aí, vamos falar sobre o que hoje? E aí o pessoal falou, vamos falar sobre sorte? Porque hoje eu achei uma bolsa cheia de ouro. E eu quero que a deusa da boa sorte me ajude mais vezes dessa forma. Você já achou dinheiro? É bom achar dinheiro, né? Qual foi o máximo de dinheiro que você já achou aí?
O máximo que eu já achei foi R$ 72. E aí o cara falou, eu creio que estou com boa sorte hoje, eu achei uma bolsa de ouro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte. Sentindo que todos os homens compartilhavam comigo tal desejo, sugiro que debatemos sobre isso. E aí o Arcade fala assim, um belo e interessante tema acaba de ser proposto. Aí ele começa a falar o seguinte, quais são as formas aí de ganhar dinheiro com sorte? E ele começou a pensar assim, quem é que também achou dinheiro? E o pessoal começou a ficar quieto. Aí o outro vira e fala assim, uma forma também de ganhar dinheiro é nas mesas de jogos. Inclusive, você tem hoje o Las Vegas, né, praticamente só vive de jogo, né, gente? E todo lugar que você vai tem alguma coisinha de jogo, né? Umas festas aí, tem roleta, tem isso, tem aquilo. Olha, achou R$ 100. Que maravilha, né? Quantas vezes você já achou R$ 100? Você, Jeb. Modas. Né? E aí você vê que não é uma coisa que acontece com tanta frequência, né? E aí ele fala, mas uma forma de ganhar dinheiro nas mesas de jogos. E aí vão trazer para os dias de hoje na Mega Sena, na Loto Fácil, na Telecena. Quem já comprou Telecena, gente? Eu comprava todo mês Telecena, aí ia lá, trocava, completava o dinheiro. Porque agora está mais fácil ganhar. Agora com a raspadinha, agora com isso, né? Mais ganhadores vão ganhar na Mega Sena. E aí ele fala assim, mas o dono da mesa tem que fazer o dele também, ele tem que ganhar também. E aí ele explica aqui que 20% de todo o dinheiro que passa pela mesa é do dono. Então as pessoas vão perder. E aí ele pergunta, e quem aqui ganha dinheiro com mesa de jogos? Comprei mês passado, nem abri. A Telecena? Legal. Gente, eu assisti ao vivo, né? E quando dava o comercial, e agora vamos aos números da Telecena. 2, 3, 5, 8. E tava eu lá com caneta e papel anotando para depois conferir. Não era tão fácil quanto hoje, você joga na internet e vê, né? Falando nisso, você sabe o que é a Telecena? Digita aí. O que você acha que é a Telecena? Vamos ver se alguém sabe. Eu não entendi o que era, hoje em dia eu entendo. A Telecena, na verdade, é um título de capitalização. O que significa isso? Você empresta dinheiro para o SBT. Olha só que interessante. Você empresta. Quanto hoje está a Telecena? Digita aí uns R$ 10, R$ 7, eu nem sei quanto é. Tá, é um título de capitalização. Vamos supor que custa R$ 10. Você compra ele por R$ 10. É como se você estivesse emprestando dinheiro para o SBT. Ele vai pegar o seu dinheiro, ele vai jogar com o seu dinheiro um ano e depois ainda ele te devolve menos do que você pagou. É um negócio, R$ 15 na Telecena? É um negócio de ouro, gente. Entendeu? Imagina que eu pego seu dinheiro emprestado,
vou lá, faço um sorteiozinho, devolvendo só um pouquinho, jogo com esse dinheiro um ano, aplicando, fazendo várias coisas, daqui um ano eu te dou um pouquinho de volta, só para você completar dinheiro e comprar mais de novo. Entendeu? É um negoção. A nível Brasil, é um negoçaço. É o que os bancos fazem. Não tem aquelas aplicações automáticas dos bancos? Chama CDB. O Itaú, por exemplo, tem o PicPay. Não é PicPay, não. É Pique alguma coisa. Você empresta o dinheiro para o banco a um juros ridículo que é menor do que a poupança, para você ficar concorrendo todo mês a 50 mil reais, tipo assim. Se você cancelar antes dos 5 anos, você perde 60% do valor que você pagou. Um dia a minha gerente me ligou: Marcelo, tem um negócio aqui bom para você e tal, você podia fazer para você juntar dinheiro. É um pique. Falei, qual é a taxa? 0,3 ao mês. Falei, é mesmo, 0,3? Eu falei, mas eu vou emprestar dinheiro para o banco a 0,3? Se eu pegar com você é 10, 12%. Como assim você vai me pagar 0,3? Se eu cancelar antes, eu perco quanto? 60%. Falei, então isso aí é bom para vocês, não é bom para mim. Melhor que se tiver realmente uma coisa boa, você me liga. Mas a maioria de nós não tem essa noção. A maioria das pessoas, sabe por que elas deixam o dinheiro na poupança? Porque acha que está rendendo. Como a pessoa não tem muito noção, também muitas vezes as pessoas não sabem em que investir que não seja na poupança. E os prêmios? Os prêmios são verdade, ô Cleonice. O prêmio é verdade. Eu não duvido do prêmio. Porque o prêmio é uma fração muito pequena da quantidade de pessoas que compram. Entendeu? É muito pequena. Então, assim, esses negócios que os bancos empurram na gente, né? Eu já comprei vários. Porque eu pago aqui R$30 por mês, você concorre a prêmio, não sei o quê. Gente, isso é bom para o banco. Você quer ficar emprestando dinheiro para banco? Você vai lá e empresta para ele a 0,3, 0,5 ao mês. Hoje, quem não ganha... Deixa eu falar uma coisa com você. Hoje, quem não ganha líquido 1% do seu dinheiro investido, está perdendo dinheiro. Porque a inflação está mais do que 1% ao mês. Está 13% ao ano. Então, se hoje o que você está investindo não dá no mínimo 1% de rentabilidade, e você pega essa rentabilidade e coloca de volta no montante, você daqui a um ano está mais pobre. Você tem dinheiro nas corretoras? Tenho. Tenho conta na Clear e na XP. A deusa por acaso soprou em seus ouvidos que apostasse nos cavalos cinza, porque na última volta o preto... E aí os caras estavam lá, viram o Arcade ganhar na corrida de cavalo. E aí os caras falaram assim, a deusa da boa sorte cantou para você que era aquele cavalo cinza que ia ganhar? E aí ele sorriu. E aí, que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia das apostas de um homem num cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar os outros, não sei o que, papapá. No cultivo da terra, aí vem a parte importante do que ele fala. No cultivo da terra, nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana, há oportunidade de lucros decorrentes do esforço pessoal e de negócios bem realizados. Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar, tanto quanto em outras ocasiões. Os ventos e o mau tempo podem acarretar o malogro de todos os seus esforços. Malogro, gente, é malograr, né? Já falou umas 2 ou 3 vezes essa palavra aqui
é não ter êxito, tá? É fracassar. Mas se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Toda vez que você está negociando, está oferecendo, as chances de lucro estão a seu favor. Está começando a falhar. Acho que é só o seu aí, hein, Jepe? Mas quando um homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia este último, faz parte do negócio que ele tenha direito a uma porcentagem sobre as quantias apostadas. Aí os caras viram e falam assim, então, ou seja, quando você vai jogar um jogo, o jogo ele é a favor de quem criou ele. Inverte contra você. Não é o seu negócio, é o da pessoa. Vai para perto do seu roteador aí, tá? Porque aqui tá normal, desde ontem. Aí os caras falam assim, ué, mas e o pessoal que ganha muito dinheiro aí do nada? Por exemplo, o caso de uma Mega Sena, de uma Telecena. Aí os caras falam assim, mas há casos em que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas? Aí o Arcade colocou, certamente. Percebendo isso, pergunto-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos... Aí ele fala assim, entre os meus conhecidos, eu conheço o pessoal mais bem sucedido da Babilônia. E eu não conheço nenhum deles que fez dinheiro, fez fortuna só com sorte. Ganhando dinheiro em aposta. E ele pergunta pro pessoal, e vocês conhecem alguém? E aí o silêncio ficou entre todo mundo. Aí ele vira e fala assim, então não é desse jeito que se ganha muito dinheiro. A boa sorte ela não está tão a favor assim, porque a gente não ouve falar de ninguém que a gente conheça, né? E aí teve um camarada que vira e fala assim, ó, um comerciante idoso levantou-se repuxando sua elegante vestimenta. Com a permissão de vocês, honrado Arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam? Situações que teriam sido mais lucrativas. Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivesse ocorrido. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de oportunidades. Coisas que hoje você consegue olhar para trás e ver que a gente não aproveitou. Digita 5 aí, quem tem situações em que você não aproveitou a oportunidade. Como não se concretizaram, não podemos considerá-las nossa justa recompensa. Certamente haverá entre nós homens capazes de relatar experiências nesse sentido. E aí o Arcade fala, trata-se de uma bela abordagem. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou-se a tomar a palavra. E ele fala assim, ó, como você foi a pessoa que levantou essa história, fala você primeiro. E aí ele começa a contar, há muitos anos, quando eu era jovem, recém-casado, no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energeticamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O que aconteceu? Tinha um cara que ele viu umas terras do lado de fora lá das muralhas lá, só que não tinha acesso à água. E aí o cara pensou o seguinte, vamos construir um loteamento lá. A gente bota uma roda d'água com bois para poder subir a água morro acima
e poder levar água até lá. A gente compra aquela terra que está barata, é estéril, né? Não dá para sem água não dá para fazer. A gente bota água para subir lá. E aí, só que o cara não tinha dinheiro. O filho dele, ele queria para o filho. Ele não tinha dinheiro para fazer isso sozinho. E ele falou o seguinte: olha, eu quero juntar 10 pessoas para fazerem isso. Todos os meses, cada uma delas vai separar 10% do que ganha para investir. Quando a gente vender, a gente separa em partes iguais entre quem investiu. Aí tá vendo que eu tô dando uma corrida boa com a história, né? Você, meu filho, disse meu pai, achava-se agora na juventude. É meu profundo desejo. É o senhorzinho lá de cabeça branca que... Isso aqui é a história dele. É quando ele era novo. E aí o pai dele insistiu para ele poder entrar nessa empreitada, nesse investimento. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, respondi-lhe. Então eis meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre 1/10 de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis. Com esse 10% e com que ele próprio terá condições de obter, você poderá, muito antes de chegar à idade em que me encontro, ter acumulado uma considerável soma. O que está dizendo, meu pai, são palavras de sabedoria. Realmente desejo enriquecer. Mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro, por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos. Sou jovem há muito tempo. Tem muito tempo pela frente, né? Pensei do mesmo modo em sua idade. Como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho, e está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Imploro-lhe, não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo e combine ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Já ouviu falar que a oportunidade é um cavalo selado? Ela passa por você. Se você não garra na sela e trepa, já era. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui, amanhã já não sabemos para onde se foi. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, eu hesitei. Tinha acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindo do leste, roupas tão refinadas que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar 1/10 de todos os meus ganhos para o tal investimento, seria obrigado a privar-nos desse e de outros prazeres tão desejados. Demorei a tomar uma decisão até que ficou tarde demais. Tempos depois acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso do que qualquer um dos participantes podia prever. Essa é minha história, mostrando como permitir que a boa sorte escapasse. Ei, Bela, tudo bom, querida? Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um moreno do deserto. Para construir uma sólida posição é sempre necessário um começo. Para construir uma sólida posição é sempre necessário um começo. Esse começo podem ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para o seu primeiro investimento. Eu, por exemplo, sou proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho, com a compra de um bezerro por uma moeda de prata, sendo o início de minha riqueza. Isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganham por seus próprios esforços em homens
que começam a ter lucros pelo bom emprego do seu dinheiro é sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás, em termos de sucesso financeiro, aqueles que só o fizeram muito tarde ou aqueles que, infelizmente, como o pai do mercador que acabamos de ouvir, nunca o fizeram. Tivesse nosso amigo, o mercador, seguido esse rumo em sua juventude, quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte de nosso amigo, tecelão, o incentivar a subir um degrau como esse por sua vez, ele não será mais que o começo de uma fortuna muito maior. Aí um outro falou: obrigado, gostaria de falar também. Um homem de outro país levantou-se. Sou sírio, não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo mercador por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo polido, mas acho que ele é o único que ele merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar o meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavaleiros, digam-me o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele. E uma pessoa gritou: procrastinador. É isso, berrou o sírio, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem. Prefere esperar. Ele diz: no momento já estou com muitos bons negócios. Daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que, se um homem deseja realmente ter sorte, deve apressar-se. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador, como o nosso amigo, esse mercador. O mercador levantou-se, curvando-se logo em seguida, respeitosamente em resposta ao riso geral. Tem toda a minha admiração, estrangeiro, dentro de nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Tem alguém aqui que se acha procrastinador? Digita 13. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades. Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia idade, sou um comprador de animais, em geral camelos e cavalos. Às vezes também, obrigado quem está apertando o coraçãozinho aí. Às vezes também compro ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos a esperava. Foi talvez por isso que a deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajadora expedição de 10 dias em busca de camelos, fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para o pernoite, que seria passado com pouca comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso que, como nós, achava-se fora das muralhas. Ei, Bru, tudo bem? Honrado senhor, dirigiu-se ele a mim, por sua aparência. Julgo estar falando com um comprador. Se eu estiver certo, muito me agradaria vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço. Ai de mim, minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre minhas ovelhas para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho, mas pelos balidos imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente 10 dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer negócio com ele. Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem interessante. Aceitei, sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo com um lucro substancioso. O que, Helena, que você colocou uau aí? Fechado o negócio, ordenei aos escravos que trouxessem tochas a fim de contarmos o rebanho
que, segundo as declarações do fazendeiro, tinha 900 cabeças. Não vou sobrecarregar os meus amigos com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se revelou uma tarefa impossível, por isso disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar a luz do dia para conferir o rebanho e que só então lhe pagaria. Por favor, honrado senhor, lamentou-se ele, conceda-me 2/3 do preço esta noite para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. Ele é de minha inteira confiança e o Senhor poderá pagar-lhe o restante. Chega a arrepiar essas histórias. Mas eu era cabeçudo e me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar, os portões da cidade foram abertos e 4 compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços, porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não havia comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho 3 vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi desse modo que permiti que a boa sorte escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar imediatamente um negócio quando estamos convencidos de que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra sua própria fraqueza quanto contra qualquer outro concorrente. Nós mortais somos mutáveis. Quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. Nós somos realmente cabeçudos. Estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escaparem. Meu primeiro juízo é sempre o melhor. Mas sempre encontrei dificuldade para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos por não ter aproveitado uma eventual boa sorte. Obrigado, gostaria de falar novamente. O Ciro estava de pé. Tais histórias são muito parecidas. As oportunidades, fugindo pela mesma razão, estão sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhes bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor, o tempo passando. Como pode ser bem-sucedido o homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo, respondeu o comprador. A boa sorte dá as costas à procrastinação nessas 2 histórias. Mas isso não é incomum. O espírito de procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas. Por dar ouvidos a ele, tornamo-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocábulo que tanto agradou a nosso amigo da Síria. Pensava no início que era o meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde, joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou, com a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça. Fugi desse inimigo de meu sucesso. Para fechar essa história, para a gente não ficar muito... Deixa eu ler só um pedacinho aqui, que eu vou fechar essa história. O que diz Arcade? Como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você é sortudo. Concorda comigo que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito de procrastinação dentro de si?
As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida, observei gerações e gerações seguindo adiante por esses caminhos dos negócios, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso na vida. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcade voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. Vejo a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair a boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. Quem está chegando aí, hoje é o 7º dia da leitura do Homem Mais Rico da Babilônia. Fica aí que daqui a um pouco eu te explico como é que você continua assistindo e assiste os outros dias. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito da boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito da boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrar os meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. 2 histórias ilustraram como a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha esta sido aproveitada ou não, a boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que lhe agradam, e os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. A sorte... Uma vez eu estava assistindo um filme, que eu não lembro qual é o filme, e o vilão, ele virou e falou assim: a oportunidade favorece as mentes preparadas. E essa frase ficou marcada na minha cabeça. Eu até escrevi na época: a oportunidade favorece as mentes preparadas. E que mente preparada é essa? É a pessoa que está com um olho clínico para as coisas. Você vê que uma oportunidade, por exemplo, quanta gente aqui já não se pegou naquela história assim: menino, apareceu um lote para eu comprar num lugar que não tinha nada. Aí depois foi lá e construiu um shopping perto, construiu não sei o que perto, a exposição ficou perto, a faculdade ficou perto. Se eu tivesse comprado, eu teria ganhado muito dinheiro. Adriana, vai lá na Amazon, no site da Amazon, e digita lá o Homem Mais Rico da Babilônia, que você vai conseguir. Então, sempre existe essa história porque quando a gente olha para trás, é fácil você ver se aquilo foi uma oportunidade ou não, porque você já tem o resultado. O difícil é você ver que algo é uma oportunidade quando está diante dos seus olhos. Esse é o difícil. Sobre procrastinação, que algumas pessoas colocaram aí que são procrastinadoras, deixa eu falar uma coisa com você. Todos nós somos procrastinadores em alguma coisa.
Porque se eu perguntar para você quais são as tarefas que você gostaria de fazer no seu dia, você vai colocar mais coisas do que cabe. Mais coisas do que cabe. Então, se todos nós concorda nesse aspecto que se você fosse fazer tudo o que você gostaria não caberia no seu dia? Então, Marcelo, mas tem coisas que eu julgo importante que eu não faço. Por isso que eu sou procrastinador. Não, é porque você não bota prioridade. Ou aquilo de alguma forma tá fora da sua zona de conforto. Entendeu? Tá fora da sua zona de conforto. Aquilo tá fora do que os seus tá fora do seu confortável. O que é zona de conforto, gente? Zona de conforto não tem a ver nem com conforto. Mas zona de conforto tem a ver com comportamentos que a gente deveria ter, atitudes que a gente deveria ter no nosso dia, que quando você está diante delas e tem que fazer, você não faz. E geralmente são essas coisas que trazem os resultados. Então, por exemplo, o Alisson está aqui na live, ele colocou sobre acho que ele colocou sobre deixando de ser procrastinador. Ele, por exemplo, ele tem que marcar reuniões, fazer as reuniões, etc. Talvez a coisa mais difícil é esse primeiro contato com a pessoa. Então ele vai enrolar o dia inteiro, vai estudar mais. Uma das formas que eu mais vejo as pessoas procrastinarem é estudando. Porque você estudando dá uma falsa sensação de que você está evoluindo. Entendeu? Você estudando, eu estou estudando marketing. Dá uma falsa sensação, não que não tenha que estudar, mas dá uma falsa sensação de que você está progredindo. Estudar faz parte do processo. Eu estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias. Mas o empreendedor, ele tem que ter, eu falei isso ontem, eu acho que nas 3 lives do dia. A característica duas. A característica mais importante de um empreendedor, gente, é você ser empreendedor. Quando eu sou empregado, eu vendo o meu tempo para o meu patrão, porque ele sabe o que fazer com o meu tempo. Presta atenção nisso. Eu dou o direito para outra pessoa administrar o meu tempo. Ele compra de você 200 horas, sei lá quantas horas, 240 horas, nem sei quantas horas que uma pessoa trabalha. Mas ele compra uma certa quantidade de horas e ele sabe o que fazer com as suas horas. Quando você vira autônomo, que é 90% de quem está aqui nessa live, você muda uma coisa. Você agora é responsável por vender o seu tempo. O Alisson colocou, reduzi bastante os estudos e aumentei as ações no dia a dia. Exato. É o que eu falei com você e eu falei esses dias com uma pessoa também que eu encontrei também de tráfego. Vai errar. Bota seu dinheiro para rodar, para perder. Entendeu? Aí, o que eu estava falando mesmo? Agora perdi. O autônomo. O autônomo, ele assume a sua vida. Isso é muito bonito. O tempo é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Só que aí é ele que tem que saber o que fazer com o tempo e vender o seu tempo. Ele tem que saber distribuir o seu tempo. Quando você está trabalhando para alguém e na hora do trabalho você está ouvindo o podcast, você está assistindo Netflix, sei lá, fazendo alguma coisa que não é do trabalho, mesmo assim você está sendo pago. Quando você pega a ser dono do seu tempo, que é o caso de quando você é um autônomo, e o autônomo ele está 100%, o resultado está ligado à produção dele próprio, ele é a própria empresa, as 2 horas que você fica no Netflix, as 3 horas que você passa estudando,
vendo live, porque eu tenho que me inteirar do mundo. Isso tudo é tempo que você está deixando de produzir. É aí que está o problema. Falta tempo. Você deixa as coisas que são prioritárias para depois. Por exemplo, por que a minha live é 9 horas da manhã? Porque se eu não fizer essa hora, eu não vou fazer outro horário. Entende? E por que é 9 e não 7? Porque se for 7, eu provavelmente não vou acordar todo dia para fazer. Tem um outro motivo, isso aqui me dá gás. Eu saio daqui, essa live serve mais para mim do que para vocês. Eu saio daqui, sabe? Porque isso tudo vai entrando na cabeça da gente. Marcelo, você é procrastinador? É lógico. Eu tenho procrastinado comer direito, fazer exercício físico. Mas eu não tenho procrastinado trabalhar, por exemplo. Tem outras coisas que eu não procrastino. A Helena colocou assim, você pediu para te lembrar. Ela comentou que ela comprou 6 novelos de um fio da Vanessa Maio por R$300. E ela fez disso R$1.500. O que é interessante nessa história? As coisas só têm valor para quem sabe dar valor. Se eu pegar esse notebook aqui, ó, e der na sua mão, a maioria aqui vai ter dificuldade de vender ele por R$7.000, 10 mil. Porque para você não tem valor. Para aquela pessoa que estava vendendo para você, aquilo valia R$50. Para muita gente aqui, não consegue olhar para a sua bolsa que faz e ver que ela tem um valor que talvez ela deveria ter. E isso serve para tudo. Serve para tudo. Exato. Deixa eu sacanear a Drica aqui. A Drica ontem na live lá na comunidade, né? Ah, eu tô meio assim, sei lá, não sei o quê. Ô, Drica, aquilo é preguiça, hein? Você tava de preguiça. Gente, o corpo nosso é assim. Se você aceita que ele fica jogado na cama, ele vai ficar. Ele vai ficar, ele vai querer ficar ali o dia inteiro. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como é que eu venço a procrastinação? Coloca no início do dia coisas que você não gosta de fazer. Porque você não procrastina o que você gosta de fazer. Já reparou? Você não procrastina o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer, se bobear, você faz meia-noite. Por exemplo, eu adoro ver meme, ver videozinho. Eu ainda vou ter um Instagram só de meme. Bebe água que vai melhorar a sua enxaqueca aí. Gente, meme, se eu tiver 2 horas da manhã sem sono, eu assisto. Agora fala assim comigo, Marcelo, você consegue estudar 2 horas da manhã? De jeito nenhum. Ó, eu, por exemplo, estou aqui ardendo em febre, mas levantei cedo e estou a todo vapor trabalhando. Vou te fazer uma pergunta no PV, depois sobre o vídeo do Pedro Sobral que me enviou. Faz agora aí, cara. Manda bala. Meu dia começa na academia, me dá aquele gás pro dia todo. Exato. E vamos ser sinceros, dá vontade de sair na academia? Não dá. Só que uma hora você se convence que tem que fazer e acabou.
Entendeu? As coisas são assim. E a gente vai se vencendo devagarzinho. Me animo quando anoto tudo o que tenho que fazer no dia. Excelente. Excelente hábito. Você ter as tarefas que tem que fazer no dia é um excelente hábito. Ô, Tânia, parabéns. Valeu, gente. Um abraço, até amanhã. E qualquer coisa, manda lá no grupo do WhatsApp. Não é lugar de meme, não é lugar de bom dia, boa noite, durma com Deus. A gente já sabe isso tudo, que Deus nos abençoa. Tudo isso a gente já sabe. É só para mandar insights que você está tendo, resultados que você está tendo. Ok? E clica no link lá na minha bio, entra no grupo do WhatsApp, eu disponibilizo lá também o e-book para você do livro, para você poder acompanhar o livro digital. Valeu? Um beijo, valeu!